Então vamos à leitura de um novo capítulo das Leis da Natureza Humana, livro de Robert Greene, que escreveu também as 48 Leis do Poder, a Arte da Sedução, as 33 Estratégias da Guerra e também o livro Maestria. O capítulo de hoje é o capítulo 7, Suavizar a Resistência Popular, confirmando sua auto-opinião, a lei da defensividade. Mas antes disso, não esqueça de executar o CCC. Curta, compartilhe e comente. Então vamos à leitura do capítulo de hoje, a lei da defensividade. A vida é dura e as pessoas são competitivas. Nós, naturalmente, devemos cuidar dos nossos próprios interesses. Nós também queremos sentir que somos independentes, fazendo o nosso próprio lance. É por isso que quando os outros tentam persuadir ou nos fazer mudar, nós tornamos defensivos e resistentes. Para desistir de desafios, nossa necessidade de nos sentirmos autônomos. É por isso que as pessoas se mudam nas suas posições defensivas. Você deve sempre fazer parecer que elas estão fazendo de livre e espontânea vontade, criando um sentimento de mútuo calor e de ajuda e suavizando a resistência das pessoas e fazendo com que elas queiram ajudar. Nunca ataque as pessoas por suas crenças ou faça com que elas se sintam inseguras sobre sua inteligência ou bondade. Isso só fortalecerá a sua defensividade e tornará a sua tarefa impossível. Faça com que elas sintam que o que você faz é fazer o que elas querem. Elas estão sendo nobres, você estará sendo altruísta. Isso serve como uma atração final. Aprenda a domar sua própria natureza teimosa e liberte sua mente de suas posições defensivas e fechadas. Liberte o seu poder criativo. Então vamos ao case. O título é O Jogo da Influência. Em dezembro de 1948, o senador Tom Connally, do Texas, recebeu uma visita do recém-eleito segundo senador do estado, Lyndon Baines Johnson. Johnson já havia servido como um democrata congressista na Câmara dos Representantes por 12 anos e teve ali uma grande reputação como político com grandes ambições, o que era bastante fácil de perceber. Ele poderia ser ousado, opinativo e até mesmo um pouco insistente. Connally sabia de tudo isso, mas estava disposto a julgar Johnson por ele mesmo. Ele estudou o jovem de perto. Connally tinha 31 anos a mais. Ele o reconhecera antes e acabou que isso o fez um pouco astuto. Mas depois de trocar algumas gentilezas, Johnson revelou sua verdadeira intenção. Ele estava esperando para obter um assento em um dos 3 mais comissionados cargos de prestígio do Senado. O cargo de Finanças ou Relações Estrangeiras. Connally serviu em 2 deles como sênior membro. Johnson parecia sugerir como o colega de Connally poderia ajudá-lo a conseguir o que queria. Connally sentiu que Johnson claramente não entendia como funcionava o sistema senatorial e ele decidiu colocá-lo ali mesmo. Agindo como se estivesse fazendo um grande favor a Johnson, ele se ofereceu para ajudar e ele conseguiu um assento no Comitê de Agricultura, sabendo muito bem que Johnson acharia isso um insulto. Estava entre os menos cobiçados de todas as comissões. Empurrando a faca mais fundo, Connally disse que ele tinha sido que tinha seguido a campanha senatorial de Johnson e ouvido ele exclamar inúmeras vezes que ele era um amigo do fazendeiro. Aqui estava sua chance de provar isso. O Comitê de Agricultura era perfeito para isso. Johnson
não conseguiu esconder seu descontentamento e se contorceu desconfortavelmente em sua cadeira. E então, Lyndon concluiu: Connally, depois de ter estado no Senado por um tempo, então você entra nas relações exteriores ou no Comitê de Finanças e vai tornar-se ali um caso público de serviço. E por um tempo, Connally significou um bom 12 a 20, mais ou menos, anos, o tempo que era necessário para qualquer senador acumular influência suficientemente. Foi chamado de antigo e foi assim que o jogo foi jogado. Tinha Connally tornado-se quase 20 anos para obter ali uma vaga no comitê. Nas próximas semanas, a notícia rapidamente se espalhou entre os senadores que Johnson era alguém para ficar de olho, um potencial cabeça quente. E assim foi uma surpresa agradável quando um deles o viram e conheceu pela primeira vez, depois que ele foi oficialmente inaugurado. Ele não era nada do que eles pensavam. Ele era um retrato de polidez e muito diferente. Ele costumava visitar as pessoas nos seus escritórios. Eles iriam anunciá-lo ao secretário do exterior, então ele esperava pacientemente até ser chamado, às vezes por 1 hora. Ele não parecia incomodado com isso, ele se ocupava lendo ou fazendo anotações. Uma vez lá dentro, ele perguntaria ao senador sobre sua esposa, sobre a sua família ou sobre o seu time favorito. Ele tinha claramente feito sua lição de casa ao estudar o senador em questão. Ele poderia ser bastante autodepreciativo. Ele costumava primeiro apresentar-se como Landslide Lyndon, todos sabendo que ele tinha ganho o seu lugar no Senado pelas margens mais finas. Principalmente, no entanto, ele veio falar de negócios e obter conselhos. Ele perguntaria uma pergunta ou duas sobre algum projeto de lei, um pouco de procedimento senatorial, e iria ouvir com um foco que era impressionante e encantador. Quase como uma criança, seus olhos grandes, castanhos, permaneciam fixos no senador em questão e com o queixo apoiado na mão, ele ocasionalmente assentia e de vez em quando fazia outra pergunta. Os senadores podiam dizer que ele estava prestando uma atenção profunda, porque invariavelmente ele iria agir em seus conselhos ou repetir suas próprias palavras para que a pessoa ouvisse as suas próprias palavras. Isso era um sinal de que estava prestando atenção, sempre acreditando o que o senador havia falado. Ele partiria com um agradecimento gracioso pelo seu tempo e pela educação inestimável que haviam fornecido. Ele era tão espirituoso que eles tinham ouvido tanto sobre o contraste redundante em seu crédito. Os senadores o viram com mais frequência no Senado e, ao contrário do que qualquer outro membro da instituição, ele participava de todas as sessões e sentava-se quase o tempo todo em sua mesa. Ele tomava notas copiosas, ele queria aprender tudo sobre o procedimento senatorial, um caso aborrecido, mas que pareceu cativar ele. Ele estava longe, no entanto, de ser um idiota. Quando os senadores o encontravam no corredor ou nos vestiários, ele sempre tinha uma piada para contar ou alguma anedota divertida. Ele tinha passado seus primeiros anos na pobreza rural e, embora ele tenha sido bem educado, sua linguagem tinha um pouco de humor mordaz do agricultor texano e do trabalhador migrante. Os senadores achavam isso divertido. Até Tom Connally teve que admitir que ele de alguma forma o interpretou mal. Senadores mais antigos, referidos na época como Old Bush, particularmente veio para apreciar Lyndon Johnson. Apesar de ocuparem cargos de grande autoridade com base em sua antiguidade, muitas vezes se sentiam inseguros sobre sua idade. Alguns estavam em seus 80 anos e seus aspectos físicos e mentais eram muito depreciativos. Mas aqui estava Johnson visitando seus escritórios com frequência, com a intenção de absorver as suas sabedorias. Um senador democrata mais velho, em particular, levou Johnson para Richard Russell, na Geórgia. Ele era apenas 12 anos mais velho do que Johnson, mas ele estava servindo no Senado desde 1933 e tinha tornado-se um dos membros mais poderosos. Ele tinha chegado a conhecer outros
como, por exemplo, Johnson tinha solicitado e recebeu um assento no Comitê de Serviços Armados, no qual Russell era o segundo em antiguidade. Russell cruzou caminhos com Johnson no vestiário e nos corredores e no plenário do Senado e viu que ele parecia estar em toda parte. E embora Johnson visitasse Russell em seu escritório quase todos os dias, Russell chegou a aproveitar mais a sua presença. Como Russell, Johnson foi principalmente a todos os negócios e cheio de perguntas sobre procedimentos arcaicos do Senado, ele começou então a chamar Russell de o velho mestre. E ele costumava dizer: "Bem, essa é uma lição do velho mestre, vou me lembrar disso." Russell foi um dos poucos senadores que permanecera solteiro. Ele nunca admitiu que estava sozinho, mas passou quase todo o tempo em seu gabinete do Senado, mesmo aos domingos. Como Johnson estaria frequentemente também nos escritórios, então ele chamava Russell e se encontrava com ele e até convidava para jantar em sua casa, dizendo-lhe que sua esposa, a Lady Bird, era uma excelente cozinheira, particularmente boa com pratos do sul. As primeiras vezes, Russell recusou educadamente, mas finalmente ele cedeu e logo se tornou regular esse procedimento de jantar na casa com Johnson, e Lady Bird era charmosa e ele rapidamente se aproximou dela. Lentamente, o relacionamento entre Russell e Johnson se aprofundara. Russell era um fanático por beisebol e, para deleite, Johnson confessou fraqueza para o esporte também. Agora eles iam juntos para os jogos dos senadores de Washington. Um dia não passaria em que eles não se viam, pois os dois seriam muitas vezes os únicos senadores em seus escritórios trabalhando nos finais de semana. Eles pareciam com interesses tão íntimos, incluindo a guerra civil, e eles pensavam tanto em tantos assuntos caros aos democratas do Sul, como sua oposição a uma lei de direitos civis. Logo, Russell poderia ser ouvido elogiando o senador Júnior como um pode fazer jovem, com uma capacidade igual à sua para o trabalho duro. Johnson foi o único senador júnior ao longo de toda a sua carreira a quem ele se referiu como um discípulo. Mas a amizade foi mais profunda do que isso. Depois de assistir uma festa de caça que Johnson organizou no Texas, Russell escreveu para ele: "Desde que cheguei em casa, fiquei me perguntando se ao acordar e descobrir que se eu estava realmente sonhando, porque tudo que foi desenvolvido na viagem para o Texas era tudo tão perfeito que era difícil parecer que acontecera na vida real." Em 1950, a Guerra da Coreia eclodiu e houve pressão sobre o Comitê de Serviços Armados para formar uma subcomissão para investigar a preparação militar para a guerra. Esse comitê havia sido formado durante a Segunda Guerra Mundial e presidida por R. Truman, e foi através da presidência que Truman se tornou famoso e ressuscitado para o poder. O atual presidente do Comitê dos Serviços Armados foi o senador Millard Tim Jenkins, de Maryland. Tim Jenkins naturalmente assumiria a presidência do subcomitê, já que seria uma ótima plataforma de publicidade. Johnson abordou Tim Jenkins com uma proposta. Tim Jenkins estava enfrentando uma campanha de reeleição naquele ano e Johnson se ofereceu para presidir o subcomitê somente até o momento da eleição, permitindo que Tim Jenkins concentrasse na vitória. Então, ele se afastaria e deixaria Tim Jenkins ter a posição. Tim Jenkins, protetor dos poderes que ele havia acumulado, declinou a oferta de Johnson, mas então Dick Russell se encontrou com ele e disse algo para fazer Tim Jenkins mudar de ideia. Johnson foi nomeado presidente, um golpe impressionante para um senador que estava no trabalho por apenas 1 ano e meio, e ele iria segurar o trabalho por um bom tempo, quando Tim Jenkins perdeu sua oferta de reeleição. Como presidente, Johnson foi de repente recebendo público nacional de exposição, e jornalistas que cobriam o Senado descobriram que ele era um mestre em lidar com a imprensa. Ele cuidadosamente guardou as descobertas do subcomitê, não permitindo vazamento aos jornalistas. Ele cercou
o seu trabalho com um tremendo mistério e drama, dando a impressão de que o comitê estava descobrindo alguma sujeira real nas Forças Armadas. Ele deu informações e relatórios para um seleto grupo de jornalistas poderosos que escreviam artigos que ele tinha aprovado. Os outros jornalistas tiveram que lutar por qualquer migalhas de notícias que ele se dignou a oferecer. O senador Júnior começou a fascinar a imprensa. Ele era duro, ainda simpático ao trabalho dos jornalistas. E o mais importante, ele sabia como dar uma boa história a eles. Logo, alguns deles estavam escrevendo sobre como ele era um patriota zeloso, com uma futura força política a ser levada em conta. Agora, Russell poderia defender adequadamente sua elevação de Johnson. O senador do Texas tinha feito um ótimo trabalho e tinha finalmente conseguido o Senado alguma publicidade positiva. Em maio e junho de 1951, Johnson e Russell trabalhavam de perto junto ao recall da General MacArthur da Coreia. Agora, Russell teve uma visão em primeira mão da equipe de Johnson e ele ficou surpreso com a forma como a eficiência foi desenvolvida e organizada. Isso fez com que Russell se sentisse fora de sintonia com os tempos, mas Johnson, como se seus pensamentos prevalecessem, começou a ajudar a construir sua própria equipe. E ele deu acesso completo às equipes de relações públicas e jurídicas que ele tinha desenvolvido, mostrando a Russell quão útil eles poderiam ser. Como Johnson trabalhou com ele sobre isso, o vínculo entre eles cresceu ainda mais apertado. Um dia, Russell disse a um repórter que Lyndon Johnson poderia ser presidente e faria um bom mandato. O repórter ficou espantado. Era tão diferente de Russell, jamais tinha feito um elogio. O Russell não tinha esse hábito. Um dia na primavera, em 1951, o senador Humbert Humphrey, de Minnesota, estava esperando para pegar o metrô para o Capitólio quando Lyndon Johnson, de repente, aproximou-se dele e sugeriu que andassem juntos e conversassem. Tais palavras eram como música para Humphrey. Ele quase não podia acreditar que Johnson teria sido sincero na oferta. Humphrey se juntou ao Senado ao mesmo tempo que Johnson, e ele foi considerado uma estrela maior, um liberal carismático que poderia ser presidente um dia. Humphrey, no entanto, teve um problema que o impediu completamente na sua ascensão ao topo. Ele acreditava tão estritamente em causas liberais que ele tinha alienado quase todo mundo. Em seu primeiro discurso no Senado, Humphrey criticou a instituição pelo seu ritmo lento de mudanças e sua aconchegante atmosfera. Logo, ele foi pago de volta em espécie, relegado ao pior comitê. As notas que ele apresentara não deram em nada. Quando ele entrava nos vestiários do Senado, ele se sentia evitado por quase todos. Como este ostracismo piorou, ostracismo é você ser deixado de lado. Humphrey sentiu-se cada vez mais deprimido e desanimado. Às vezes, dirigindo para a casa do trabalho, ele encostava o carro e começava a chorar. Sua carreira havia tomado um rumo um pouco errado. No vagão do metrô juntos, Johnson elogiou efusivamente. Herbert, disse ele, você não tem ideia de que experiência maravilhosa é para mim ir para a Câmara do Senado com você. Há muitas maneiras que eu invejo você. Você é articulado, você tem uma gama tão ampla de conhecimento. Sentindo-se aliviado ao ver isso, Humphrey foi então surpreendido pela veemência das críticas de Johnson que se seguiram. Mas, Goodman, Herbert, você está gastando tanto tempo fazendo discursos que não há tempo para fazer qualquer coisa. Humphrey precisava ser mais pragmático, encaixar melhor. Quando eles finalmente se separaram, Johnson convidou Humphrey para ir ao seu escritório um dia para tomar uma bebida. Humphrey logo se tornou um visitante regular e este senador do Sul, muito abominado pelos liberais do Norte como queridinho do conservador de Russell, ficou encantado por ele. Primeiro, Johnson foi imensamente divertido. Tudo o que ele disse foi acompanhado por algumas anedotas folclóricas, muitas vezes de natureza obscena, mas sempre ensinando alguma lição perversa.
Sentado em seu escritório, as bebidas sendo profusamente derramadas, ele instigaria ataques de riso que reverberaria pelos corredores. Foi difícil resistir a um homem que poderia colocá-lo de bom humor. Ele tinha uma presença incrível, como Humphrey mais tarde escreveu. Ele veio como um maremoto, varrendo tudo ao seu redor. Ele passou por paredes, ele veio através de portas e tomava todo o quarto. Segundo, ele tinha informações tão valiosas para compartilhar. Ele ensinou Humphrey todas as complexidades do processo do Senado e do conhecimento que ele já tinha acumulado sobre as fraquezas psicológicas de vários senadores. Através da observação atenta, ele se tornou o maior contador de votos na história do Senado, capaz de prever os resultados de qualquer Senado com previsão surpreendente. Ele compartilhou com Humphrey seus métodos de contagem de votos. Finalmente, ele ensinou a Humphrey o poder que ele poderia ter comprometido por ser mais pragmático e menos idealista. Ele iria compartilhar com ele histórias sobre o FDR, o herói de Humphrey. Quando Johnson estava na Câmara dos Representantes, ele havia se tornado amigo íntimo do presidente do FDR e, de acordo com Johnson, foi um consumado político que sabia como fazer as coisas, recuando taticamente e mesmo sendo comprometido. O subtexto aqui foi que Johnson era realmente um closet liberal que também idolatrava o FDR e que queria tanto quanto Humphrey para a aprovação de uma lei de direitos civis. Ambos estavam do mesmo lado, lutando pelas mesmas causas nobres. Trabalhando com Johnson, não havia limite para o quão alto Humphrey poderia subir dentro do Senado e, além disso, como Johnson tinha corretamente adivinhado, Humphrey tinha ambições presidenciais. O próprio Johnson nunca poderia se tornar presidente, ou então disse a Humphrey, porque a nação não estava pronta para um presidente do Sul, mas ele poderia ajudar Humphrey a chegar lá. Juntos eles fariam uma equipe imbatível. O que selou o acordo com Humphrey, no entanto, foi como Johnson procedeu para tornar sua vida mais fácil dentro do Senado. Johnson conversou com todos os seus colegas democratas do Sul sobre a inteligência de Humphrey e o seu bom humor, como eles o interpretaram mal como homem. Tendo suavizado desta forma, Johnson, em seguida, reintroduziu Humphrey para estes senadores, o que o acharam encantador. Mais importante do que tudo isso, ele conseguiu que Russell mudasse de ideia, e Russell poderia mover montanhas. Agora que ele estava compartilhando bebidas com os senadores mais poderosos, Humphrey desenvolveu e eliminou aquela solidão. Eliminou a solidão. Ele se sentiu compelido a desenvolver o favor e obter muitos liberais do norte para mudar suas mentes sobre Johnson, cuja influência estava começando a se espalhar como um gás invisível. Em 1952, os republicanos assumiam o poder com a eleição de Wentworth como presidente, assumindo o controle do processo do Senado e da Casa. Uma das vítimas nas eleições foi Ernest McFarland, do Arizona, o ex-líder democrata do Senado. Agora que a posição de liderança estava vaga, a disputa por sua substituição começou. Johnson sugeriu que o próprio Russell assumisse a posição, mas Russell recusou. Ele poderia ter mais poder operando através das cenas. Em vez disso, Russell poderia fazer tudo isso acontecer. Johnson, agindo surpreso, disse que ele consideraria, mas somente se Russell continuasse a ser o velho mestre e aconselhasse Johnson a cada passo no caminho. Ele não teve que dizer outra palavra. Dentro de semanas, Russell tinha essencialmente ajudado a garantir-lhe a posição e foi um golpe notável. Na idade de 44 anos, minha idade, Johnson foi de longe o homem mais jovem líder na história de qualquer das partes. Várias semanas em sua nova posição, Johnson veio para Russell com um pedido muito incomum. As posições em comitês chaves tinham sido baseadas para décadas na antiguidade. Mas o que isso significava era que o comitê, os presidentes, muitas vezes não estavam à altura do trabalho. Homens na casa dos 70 e 80 anos tinham ideias que estavam enraizadas no passado. Eles não tinham o estômago para uma grande luta.
Agora, com os republicanos no controle total, eles estavam planejando reverter algumas das maiores conquistas do FDR e com o New Deal, o novo trato, o novo acordo, e na política externa. Ia ser áspero 2 anos até as eleições no meio do mandato. Johnson queria o poder como líder dos democratas do Senado para alterar a paisagem do comitê. Ele não estava defendendo nada radical. Ele mudaria aqui e ali alguns comitês, algumas presidências, trazendo um pouco do sangue fresco com o recém-eleito senador John Kennedy e Humbert Humphrey, a quem ele queria entrar no Comitê de Relações Exteriores. Esses homens mais jovens, dariam um novo rosto público para a festa e trazer um pouco mais de energia combatendo os republicanos. Russell podia ver a sabedoria nisso e lhe deu a Johnson sua aprovação tácita, mas ele também o avisou: você está lidando com a coisa mais delicada do Senado. Você está jogando com dinamite. Johnson se aproximou de outros senadores mais antigos. Alguns eram fáceis de convencer, como o senador Robert Byrd, que tinha um grande carinho para com o novo líder. Os liberais vieram a bordo com essas mudanças, graças ao trabalho de Humphrey, que agora tinha um tremendo poder com a ligação entre Johnson e os nortistas. Outros eram muito mais recalcitrantes. Johnson, no entanto, não desistiria da luta. Com aqueles que conquistou a resistir, ele entrou em uma marcha mais alta. Ele se tornou implacável. Ele passaria horas em seu escritório, atrás de uma porta fechada, falando consigo mesmo, ensaiando seus argumentos e contra-argumentos desses senadores teimosos, até que ele tinha certeza de que ele tinha encontrado uma abordagem perfeita. Para alguns, ele argumentou puro pragmatismo, que precisava derrotar os republicanos a todo custo. Com os outros, ele alcançou de volta anos de glória do FDR. Para os senadores do Sul, ele deixou claro que tornar o partido mais poderoso e unificado faria o trabalho de Johnson mais fácil, e com o colega sulista ele seria o seu aliado final das novas lutas. Ele serviu-lhes bebidas sem fim em seu escritório, tirou o total arsenal de sua inteligência e charme. Ele telefonava para eles a qualquer hora, e se o senador continuasse resistindo, ele ligaria novamente mais tarde e depois mais tarde. Ele nunca desistiu com veemência ou tentou forçar o assunto. Ele viu o lado deles. Ele ofereceu numerosos assuntos eventualmente, como um senador após o outro cedeu, ele conseguiu que os últimos redutos desabassem. De alguma forma, Johnson era agora alguém a temer, e eles não cediam, e permaneceu um dos poucos holdouts. Claramente, ele poderia fazer suas vidas miseráveis ao longo dos próximos anos. Quando finalmente se tornou público, os republicanos e a imprensa ficaram espantadas com o que Lyndon Johnson tinha conseguido. Em uma questão de semanas, desde que assumir a posição de liderança, ele ganhou poderes sem precedentes. Ele, não o sistema da antiguidade, controlando nomeações de comitê, ele era agora o indiscutível mestre do Senado. E a palavra de ordem entre os seus colegas era: let Lyndon fazê-lo. Deixe Lyndon fazer. Atraído em sua esfera de influência estava o elenco mais improvável de personagens, de Dick Russell a Humbert Humphrey. Mas mais pessoas espantavam-se com todo esse poder. Foi o senador Tom Connally que, em quatro curtos anos, Johnson só subiu ao topo, mas também ganhou todo tipo de controle dos democratas do Senado através de um lento e constante campanha de acumular influência, superando em muito poder. A Connally havia acumulado em mais de 20 anos de serviço. E agora o livro nos traz a interpretação dessa história com a temática do capítulo. Vamos então à interpretação. Desde o início de sua carreira política, Johnson tinha uma única ambição: um dia se tornar presidente dos Estados Unidos da América. Para chegar lá,
ele precisava de uma ascensão relativamente rápida à proeminência. Quando finalmente chegou ao Senado com a idade de 40 anos, ele trouxe com ele sua impaciência, como evidenciado por seu encontro com Conrad. Mas pouco antes de sua posse, ele percorreu o andar do Senado e teve uma epifania. O lugar era muito menor. Isso foi... Epifania é uma sacada, né? Você tem lá um insight. Isso foi muito mais como um clube acolhedor para cavalheiros. Aqui ele poderia trabalhar um a um e lentamente ganhar poder acumulando influência. Para conseguir isso, no entanto, ele teve que se transformar. Ele era naturalmente agressivo. Ele teria que controlar isso, desacelerar e dar um passo de volta. Ele teria que parar de falar tanto e se aquecer de argumentos. Deixe as outras pessoas falarem. Deixe-os sentir como a estrela de suas apresentações. Pare de pensar em si mesmo. Em vez disso, concentre-se completamente nos seus colegas senadores enquanto conversa e fala, prestando atenção no que eles falam. Assuma a frente inofensiva do senador júnior e aprenda as regras. O sério e um pouco aborrecido estudante de procedimento de legislação. Por trás desta frente, ele podia observar as pessoas sem parecer ambicioso ou agressivo. Nesse caminho, ele poderia lentamente ganhar conhecimento do funcionamento interno do Senado. Contagem de votos, como as coisas foram realmente aprovadas e insights sobre vários senadores, suas mais profundas inseguranças e fraquezas. Em algum ponto, sua profunda compreensão da instituição se traduziria em uma mercadoria que ele poderia trocar por influências e favores. Após vários meses desta campanha, ele foi capaz de alterar a reputação que ele mesmo teve na Câmara. Ele não parecia mais uma ameaça, e com as defesas dos senadores mais baixos, Johnson poderia escalar sua campanha. Ele voltou sua atenção para conquistar aliados importantes. Como ele sempre tinha que acreditar, ter um aliado-chave no topo ou perto do topo da hierarquia poderia mover montanhas. Logo no início, ele viu o senador Russell como um perfeito alvo, solitário, um crente em uma causa sem discípulos reais e muito poderoso. Johnson genuinamente gostava de Russell. Ele sempre estava em busca de figuras paternas, mas sua atenção e abordagem foram altamente estratégicas. Ele se certificou de que foi nomeado para os serviços armados, para o comitê, onde ele teria mais acesso a Russell. Seus encontros constantes nos corredores e vestiários eram raramente acidentais. Sem deixar óbvio, ele aumentou lentamente as horas que eles passavam juntos. Johnson nunca gostou de beisebol e poderia se importar menos sobre guerra civil, mas ele era rápido e aprendeu a cultivar o interesse em ambos. Ele espelhou de volta para a Rússia os seus próprios valores conservadores e éticos de trabalho e fez o senador solitário sentir-se que ele não tinha apenas um amigo, mas um filho adorador e discípulo. Johnson teve o cuidado de nunca pedir favores. Em vez disso, ele silenciosamente fez a favor de Russell, ajudando a modernizar sua equipe. Quando Johnson finalmente queria algo, como a presidência do subcomitê, ele iria insinuar seu desejo ao invés de diretamente expressá-lo. Russell viria uma extensão do seu próprio poder através de ambições políticas, e neste ponto ele faria qualquer coisa por seu acólito. Em poucos anos chegou a notícia de que Johnson era um mestre na habilidade de contar votos e tinha conhecimento de vários senadores, o tipo de informações que podem ser extremamente úteis ao tentar obter uma fatura. Agora, os senadores vinham a ele por esse processo de informação e ele iria compartilhá-lo com o entendimento de quem em algum momento iria esperar favores em troca. Lentamente, sua influência estava se espalhando, mas ele percebeu que seu desejo de ter posição dominante dentro do seu partido e o Senado tinha um grande obstáculo: os liberais do Norte. Mais uma vez, Johnson escolheu um alvo perfeito, o senador Humphrey,
ele o viu como um homem solitário, precisando de validação, mas quem também foi tremendamente ambicioso. O caminho para o coração de Humphrey foi triplo. Faça-o se sentir apreciado, confirme sua crença de que ele era materialmente um presidente, materialmente presidencial, e dar-lhe as ferramentas práticas para realizar suas ambições. Como ele havia feito com Russell, Johnson deu a Humphrey a impressão de que ele estava secretamente ao seu lado, espelhando o de Humphrey valores mais profundos, compartilhando suas adorações de FDR. Depois de vários meses desta campanha, Humphrey faria qualquer coisa por Johnson. Agora, com uma cabeça de ponte estabelecida pelos liberais do Norte, Johnson expandiu sua influência para todos os cantos do Senado. No momento em que a posição de liderança se abriu, Johnson estabeleceu uma enorme credibilidade como alguém que retornou favores, que poderia fazer as coisas e que tinha aliados muito poderosos. Desse desejo de conhecer o controle sobre as instituições dos comitês representava uma mudança radical no sistema, mas ele cuidadosamente expressou uma maneira de melhorar o Partido Democrata e ajudar os senadores individuais em várias batalhas com os republicanos. Os republicanos é como se fosse o partido de direita, e os democratas é como se fosse o partido de esquerda aqui no Brasil, tá? Temos democratas e republicanos. É legal a gente conhecer a história aqui dos Estados Unidos, né? Era do seu interesse entregar o poder para Lyndon Johnson. Passo a passo ele adquiriu tal influência sem sempre aparecer agressivo ou mesmo ameaçador. No momento em que aqueles que estavam na festa perceberam o que tinha acontecido, era tarde demais. Ele estava em completo controle no tabuleiro do xadrez, tornando-se o mestre do Senado. E agora o capítulo, ou melhor, o autor ele tem sempre uma chamada que é para você compreender maior o capítulo, tá? Então chama-se Entenda. Então vamos lá, entenda. Influência sobre as pessoas e o poder que isso traz são ganhos de modo oposto ao que você pode imaginar. Normalmente, nós tentamos encantar as pessoas com as nossas próprias ideias, nos mostrando em nossa melhor luz. Nós anunciamos nossas realizações passadas, nós prometemos grandes coisas sobre nós mesmos, pedimos favores, acreditando que ser honesto é a melhor política. O que não percebemos é que estamos colocando todos a atenção em nós mesmos. Em um mundo onde as pessoas estão cada vez mais autoabsorvidas, isso só tem um efeito de fazer os outros se tornarem mais para dentro em troca em pensar mais nos seus próprios interesses, em vez do nosso. Como a história do Johnson demonstra, a estrada real para influenciar o poder é ir na direção oposta. Ponha o foco nos outros. Deixe que eles falem. Deixe-os ser as estrelas do show. Suas opiniões e valores valem a pena emular. As causas que eles suportam são mais nobres. Tal atenção é tão rara nesse mundo e as pessoas são tão famintas por isso que lhes dar tal validação diminuirá suas defesas e abrir suas mentes para quaisquer ideias que você queira insinuar. Seu primeiro passo é sempre recuar e assumir um papel inferior em posição em relação ao outro. Faça isso de forma sutil. Peça o seu conselho. As pessoas estão morrendo de vontade de transmitir sua sabedoria e experiência. Quando você sentir que elas estão viciadas nessa atenção que você dá a elas, você pode iniciar um ciclo de favores, fazendo algo pequeno para elas, algo que os salve de alguma coisa. Elas instantaneamente vão querer retribuir e retornarão o seu favor sem se sentir manipulado ou empurrado. Uma vez em que as pessoas favorecem a você, elas continuarão a trabalhar para o seu nome, fazendo algo para você. Elas julgam você digno disso. E para ajudar você, significa questionar seu julgamento original e sua própria inteligência.
que as pessoas estão muito relutantes a fazer. Trabalhando lentamente dessa maneira em um grupo, você expandirá sua influência sem que pareça agressivo ou mesmo proposital. A última palavra disfarça as suas ambições. E aí nós vamos encerrar com uma frase de Jean de la Bruyère, talvez seja francês, pelo sobrenome. O verdadeiro espírito de conversação consiste mais em trazer a esperteza dos outros que em mostrar muito de você mesmo. Aquele que vai embora satisfeito consigo mesmo e com sua própria inteligência também está muito satisfeito com você. A maioria dos homens procura menos por ser instruído e até para ser divertido do que ser elogiado e aplaudido. Jean de la Bruyère. Chaves para a natureza humana. Desde cedo na vida, nós humanos desenvolvemos uma defesa, um lado protetor da nossa personalidade. Começa na infância, como cultivar uma sensação de espaço pessoal que os outros não devem violar. Mais tarde, ela se expande para um sentimento de dignidade pessoal. As pessoas não devem nos coagir ou manipular e fazer coisas que não queremos. Devemos ser livres para escolher o que desejamos. Estes são necessários para o desenvolvimento e nosso crescimento como seres socializados. À medida que envelhecemos, no entanto, essas qualidades defensivas muitas vezes se solidificam em algo muito rígido e por boas razões. As pessoas são continuamente julgadoras e começam a avaliar umas às outras. Somos competentes o suficiente, bons o suficiente, um jogador de equipe? Nós nunca nos sentimos livres desse escrutínio. Um fracasso notável em nossas vidas e o escrutínio das pessoas vai se transformar em julgamentos negativos que podem nos alejar por um bom tempo. Além disso, temos a sensação de que as pessoas estão sempre tentando tirar de nós. Elas estão querendo nosso tempo, nosso dinheiro, nossas ideias, nosso trabalho. Em face de tudo isso, naturalmente nos tornamos mais egoístas e defensivos. Temos que cuidar dos nossos próprios interesses, pois ninguém mais o fará. Nós montamos paredes em torno de nós mesmos para afastar intrusos e aqueles que querem algo de nós. No momento em que chegamos aos nossos 20 anos, todos nós desenvolvemos sistemas de defesas, mas em certas circunstâncias nossas paredes internas podem vir desmoronando. Por exemplo, durante uma noite de folia com os amigos, talvez depois de beber, nos sentimos ligados aos outros e não mais julgados por eles. Nossas mentes relaxam e de repente novas e muitas ideias interessantes vêm para nós e estamos abertos a fazer coisas que faríamos novamente. Nunca faz. Em outro exemplo, talvez nós atendamos algum público rally ou ouvir um orador inspirador advogando por uma causa. Sentindo-se em uma mesma tônica de centenas de outras pessoas apanhando no espírito do grupo, nós de repente sentimos-nos chamados à ação, a trabalhar pela causa, algo que pode normalmente resistir. O exemplo mais revelador, no entanto, ocorre quando nos apaixonamos e o sentimento é recíproco. A outra pessoa aprecia e reflete de volta para nós nossas qualidades mais positivas. Nós sentimos dignos de ser amados. Sobre tal fascínio, nós deixamos de lado nosso ego e nossa habitual teimosia. Nos damos a outra pessoa uma influência incomum sobre nossa força de vontade. O que esses momentos têm em comum é que nos sentimos interiormente seguros, não julgados, mas aceitos pelos amigos, pelo grupo ou pelo ente querido. Nos vemos um reflexo de nós mesmos nos outros. Nós podemos relaxar. Um tour núcleo nos sentimos validados. Não precisamos se voltar para dentro e na defensiva. Nós podemos direcionar nossas mentes para fora, além do nosso ego, para uma causa, uma nova ideia ou a felicidade do outro. Entenda!
Criar esse sentimento de validação é a chave de ouro. Isso vai desbloquear as defesas das pessoas. E nós não podemos sobreviver e prosperar em um mundo altamente competitivo sem possuir tal poder. Nós nos encontramos continuamente em situações em que precisamos afastar as pessoas de suas posições de resistência. Precisamos da ajuda deles, ou precisamos da habilidade de alterar seu comportamento. Comportamento às vezes feio. Se nos agitarmos improvisando no momento, tentando implorar, persuadir e até fazer as pessoas se sentirem culpadas, estamos mais do que propensas a torná-las mais defensivas. Se de alguma forma conseguirmos o que queremos com esses métodos, seu suporte é fino por uma corrente de ressentimento. Nós tiramos deles tempo, dinheiro, ideias e eles se fecharão para mais influências. E se passarmos muito tempo com trechos de tempo continuamente batendo contra a resistência das pessoas e chegando a lugar nenhum, podemos enfrentar uma dinâmica muito perigosa na vida crescente de frustrações com a aparente indiferença das pessoas. Essa sutilmente infecta a nossa atitude. Quando nos encontramos em situações, precisamos influenciar pessoas. Elas sentem nossa carência e insegurança. Nós tentamos muito dificilmente agradar. Nós parecemos um pouco desesperados, derrotados antes de começar. Isso pode transformar em uma dinâmica autorrealizável negativa que nos manterá marginalizados sem nunca ter consciência da fonte do problema. Antes que seja tarde demais, precisamos mudar essa dinâmica. Como Johnson fez com a idade de 40 anos, precisamos descobrir o poder que podemos possuir, dando às pessoas a validação que desejam e diminuindo suas defesas. Essa é a chave para fazer isso acontecer de maneira realista e estratégica e entender completamente uma lei fundamental da natureza humana. Essa lei é a seguinte: as pessoas têm uma percepção sobre si mesmas que devemos chamar sua auto-opinião. Essa auto-opinião pode ser precisa ou não importa. O que importa é como as pessoas percebem o seu próprio caráter e dignidade. E há 3 qualidades para as pessoas de auto-opinião que são quase universais. Eu sou autônomo, agindo da minha própria e livre espontaneidade, o livre-arbítrio. Eu sou inteligente ao meu modo e eu sou basicamente bom e decente. Quando se trata do primeiro universal, eu estou agindo do meu próprio livre-arbítrio, se nós juntarmos a um grupo, ou acreditarmos em algo, ou comprar um produto, é porque nós escolhemos fazer isso. A verdade pode ser que nós éramos manipulados ou sucumbidos a pressões de colegas, mas vamos dizer a nós mesmos algo mais. Se alguma vez nos sentimos conscientemente coagidos, como em ter que obedecer a um chefe, ou nos dizer que escolhemos obedecer, ou nós profundamente ficarmos ressentidos por uma coisa que fomos forçados ou manipulados, no último caso, nós podemos sorrir e obedecer, mas vamos encontrar uma maneira de nos rebelarmos secretamente. Em outras palavras, sentimos a necessidade de expressar e afirmar continuamente o nosso livre-arbítrio. Com o segundo procedimento, eu sou inteligente, podemos perceber que somos não no nível de um Einstein, mas no nosso campo, a nossa maneira, somos inteligentes. Um encanador revela o seu conhecimento superior do interior do funcionamento de uma casa e em suas habilidades manuais, que são uma forma de inteligência. Ele também acha que suas opiniões políticas vêm de um sólido bom senso, outro sinal de inteligência, como ele o vê. As pessoas são geralmente, elas nunca se sentem confortáveis com o pensamento de que eles poderiam ser crédulos ou menos inteligentes.
Se eles têm que admitir que não são inteligentes de maneira convencional, eles vão pelo menos pensar que eles são mais espertos do que os outros. E agora o terceiro aspecto, procedimento, eu sou uma boa pessoa. Nós gostamos de nos ver como apoiadores de causas certas. Nós tratamos bem as pessoas, nós somos como um jogador de equipe. Se acontecer de sermos o chefe e gostamos de incutir disciplinas nas tropas, chamamos isso de amor duro. Estamos agindo para o bem dos outros. Além desses universais, desses procedimentos, descobrimos que as pessoas têm mais auto-opiniões personalizadas que servem para regular as suas inseguranças. Por exemplo, sou um espírito livre, único, ou sou muito autossuficiente e não preciso de ajuda de ninguém, ou eu sou bonito e eu posso depender disso, ou eu sou um rebelde e desprezo toda a autoridade. Implícita nessas várias auto-opiniões está um sentimento de superioridade em uma área. Eu sou rebelde e você é menos. Muitos desses tipos de auto-opiniões estão relacionadas a questões de desenvolvimento na primeira infância. Por exemplo, um tipo rebelde pode ter desenvolvido isso como uma figura paterna, ou talvez ela sofreu bullying, ou não pode suportar qualquer sensação de inferioridade. Ela deve desprezar toda a autoridade. O tipo autossuficiente pode ter experimentado uma mãe muito distante, ser assombrado por sentimentos de abandono e criar uma autoimagem de independência robusta. Nossa auto-opinião é primária, determina muito do nosso próprio pensamento e de nossos valores. Nós não vamos entender as ideias que colidam com nossa auto-opinião. Digamos que nos vemos como particularmente duros e egoístas. Então, gravitaremos em direção a ideias e filosofias que são realistas, hardcore e implacável nas fraquezas dos outros. Se esse cenário também acontecer de sermos cristãos, vamos então reinterpretar doutrinas religiosas cristãs para combinar com a nossa autoimagem, encontrando elementos dentro do cristianismo que enfatizam a autoimagem, o amor duro e a necessidade de destruir nossos inimigos. Em geral, vamos escolher grupos para pertencer que validam nosso sentimento de ser nobre e inteligentes. Nós podemos pensar que temos ideias ou valores particularmente que sustentam sozinhos, mas a verdade, eles são dependentes da auto-opinião. Quando você tenta convencer as pessoas de algo, uma das três coisas acontecerá. Primeiro, você inadvertivelmente irá desafiar um determinado aspecto da sua auto-opinião. Em uma discussão que pode se transformar em um argumento, você faz com que eles se sintam estúpidos ou faz uma lavagem cerebral. Ou, mesmo se você é sutil em seus argumentos, a implicação é que você sabe melhor. Se isso acontecer, você torna as pessoas ainda mais defensivas e resistentes. Parecem que paredes sobem e você nunca vai conseguir atravessá-las. Segundo, você pode deixar sua auto-opinião em uma posição neutra, nem desafiando nem confirmando. Isso geralmente acontece se você tentar razoavelmente ser calmo na sua abordagem, evitando qualquer extremo. Nesse cenário, as pessoas permanecem resistentes e duvidosas, mas você pelo menos não as apertou e você tem algum espaço para manobrá-las com argumentos racionais. Terceiro, você pode confirmar ativamente a opinião deles. Neste caso, você então preencherá uma das maiores necessidades emocionais das pessoas. Nós podemos imaginar que somos independentes, inteligentes, decentes e autoconfiantes, mas apenas outras pessoas podem realmente confirmar isso para nós. Em uma dura e também num mundo competitivo em que todos nós somos propensos a continuar com a nossa autodúvida, nós quase nunca recebemos essa validação que ansiamos. Quando você dá para as pessoas, você terá um efeito mágico que ocorrerá quando você estava, por exemplo, bêbado ou em um comício ou apaixonado. Você vai fazer as pessoas relaxar, não mais consumidas por inseguranças. Elas podem direcionar sua atenção para fora, suas mentes abertas
tornando-as suscetíveis a sugestões, e elas decidirão ajudá-las. Elas sentirão que estão fazendo isso por suas próprias vontades. Sua tarefa é simples: incutir nas pessoas um sentimento de segurança interna. Espelhe seus valores, mostre que você gosta e respeita os valores dessa pessoa, faça-as sentir que você aprecia sua sabedoria e a sua experiência. Gere uma atmosfera de calor mútuo, leve-as a rir junto com você, instilando um sentimento de rapport. Tudo isso funciona melhor se os sentimentos são verdadeiros e não falsos. Exercitando sua empatia, entrando na sua perspectiva. Veja a gravação do capítulo 2 para saber mais sobre empatia. Você é mais provável de ser genuíno, sentindo-se pelo menos uma parte das suas emoções. Pratique isso com frequência suficiente e confirmando a sua auto-opinião das pessoas, você vai se tornar um padrão de posição. Você terá um efeito de afrouxamento em quase todos os encontros. Uma ressalva: a maioria das pessoas tem uma opinião própria relativamente alta, mas algumas pessoas têm uma opinião baixa sobre si mesmas. Elas dizem a si mesmas: eu não sou digno de coisas boas, ou eu não sou uma pessoa tão boa, ou eu tenho muitos problemas e questões. Porque eles geralmente esperam coisas ruins que aconteçam com eles, eles muitas vezes se sentem aliviados e justificados quando coisas ruins acontecem. Dessa forma, sua baixa auto-opinião serve para acalmar suas inseguranças sobre ter sucesso na vida. Se seus alvos tiverem uma baixa auto-opinião, tipo uma baixa autoestima, a mesma regra se aplica. Se você insistir que eles podem facilmente melhorar suas vidas, seguindo o seu conselho, isso vai colidir com a crença de que o mundo é contra eles e de que eles realmente fazem não merecer coisas boas. Eles vão desconfiar de suas ideias e resistir de você. Em vez disso, você deve trabalhar a partir de sua auto-opinião, empatia com as injustiças em suas vidas e dificuldades que eles estão enfrentando. Agora, com eles se sentindo validados e espelhados, você tem alguma latitude para fazer correções suaves e até mesmo aplicar algum reverso da psicologia. Veja a seção abaixo. Aqui é muito simples, tá? A minha opinião sobre isso é que quando você pergunta para uma pessoa que tem baixa autoestima quais são suas habilidades, ela se sente frustrada, porque ela tem uma baixa estima baixa. Então ela não tem muitos pontos fortes. Agora, quando você pergunta para uma pessoa que tem autoestima elevada quais são as suas dificuldades, ela também se sente frustrada, porque ela vê que aquelas dificuldades abaixam a sua autoestima. Então a gente tem que ter aqui um contraponto para poder equalizar isso, né? Como é que está a autoestima da pessoa e aonde que nós vamos focar para equalizar isso. Finalmente, o maior obstáculo que você enfrentará no desenvolvimento desses poderes vem de um preconceito cultural contra a própria ideia de influência. Por que todos nós não podemos ser apenas honestos e transparentes e simplesmente pedir o que queremos? Por que não podemos simplesmente deixar as pessoas ser quem elas são e não tentar mudá-las? Ser estratégico é feito e manipulador. Primeiro, quando as pessoas lhe dizem essas coisas, você deve ficar em guarda. Nós humanos não podemos suportar sentimentos de impotência. Nós precisamos ter influência ou nos tornamos miseráveis. Os Honest Mongers não são diferentes, mas por que eles precisam acreditar em suas qualidades angélicas? Eles não podem enquadrar sua auto-opinião com a necessidade de ter influência. E assim, eles muitas vezes se tornam passivos agressivos, fazendo beicinho e fazendo os outros se sentirem culpados como meio de conseguir o que querem. Nunca tome pessoas que dizem essas coisas pelo valor da face. Em segundo lugar, nós humanos não podemos evitar tentar influenciar os outros.
Tudo o que dizemos ou fazemos é examinado e interpretado pelos outros por pistas sobre nossas intenções. Nós estamos em silêncio? Talvez seja porque estamos chateados e queremos deixar isso claro. Ou estamos genuinamente ouvindo como maneira de tentar impressionar com a nossa polidez. Não importa o que fazemos, as pessoas vão ler em tentativas de influência e elas não estão erradas em fazer isso. Como animais sociais, não podemos evitar de tocar constantemente nesse jogo, se estamos conscientes disso ou não. A maioria das pessoas não querem gastar o esforço necessário para pensar sobre os outros e descobrir uma entrada estratégica além de suas defesas. Elas são preguiçosas. Elas não querem simplesmente serem elas mesmas, falar honestamente ou não fazer nada e justificar isso para si como decorrente de alguma grande escolha moral. Como o jogo é inevitável, é melhor ser hábil nisso. É melhor ser hábil nisso do que em negação ou apenas improvisando no momento. No final, ser bom em influência é, na verdade, mais benéfico socialmente do que a postura moral. Por ter este poder, podemos influenciar pessoas que têm perigo ou ideias antissociais. Tornar-se proficiente em persuasão requer que nós mergulhemos na perspectiva dos outros, exercendo nossa empatia. Podemos ter que respeitar o preconceito cultural e concordar com nossas cabeças de acordo sobre a necessidade de total honestidade. Mas, internamente, devemos perceber que isso é um absurdo e praticar o que é necessário para o nosso próprio bem-estar. A seguir, no próximo áudio, nós teremos a continuação do capítulo As 5 estratégias para se tornar um mestre de persuasão. Então aguarde o próximo vídeo que nós vamos entrar aqui com persuasão na veia sobre uma ótica poderosa de você ter mais influência. Aguarde então o próximo capítulo, 5 estratégias, não é o próximo capítulo, tá? É um novo tópico desse capítulo. 5 estratégias para se tornar um mestre em persuasão. Não esqueça de curtir o vídeo, de comentar e de compartilhar nos seus grupos de WhatsApp. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Vamos pra cima, vamos comentar, vamos compartilhar, vamos curtir. Bora pra cima, vejo você, converso com você, estamos juntos no próximo áudio, no próximo vídeo. Até lá!